Hoje nós vamos estudar a época de Napoleão. No início do século XIX, o general francês Napoleão Bonaparte tornou-se um dos homens mais poderosos da Europa. Durante seu governo, os franceses participaram de várias guerras e conquistaram outros países. Esse período também foi marcado por tragédias como a morte de aproximadamente 1,8 milhão de franceses em decorrência das guerras. Ele foi uma figura contraditória, embora fosse admirado por sua inteligência. Era criticado por sua ambição de poder. Teve uma ascensão impressionante. Nasceu em 1769 na Córcega, uma ilha pertencente à França. Aos 10 anos de idade, ingressou na escola militar e, aos 16 anos, foi promovido a segundo tenente do Exército. Durante a Revolução Francesa, ele demonstrou um brilhante talento militar. Com 24 anos, foi nomeado general, tornando-se o homem mais jovem a ocupar esse posto no exército francês. Comandou diversas batalhas de forma competente e sua fama se espalhou. Como eu falei na aula passada, Napoleão chegou ao poder através do golpe de 18 Brumário. Governou a França por cerca de 15 anos. Seu governo foi dividido em 3 períodos: consulado, de 1799 a 1804, império, de 1804 a 1815 e governo dos 100 dias, em 1815. Durante o consulado, o regime republicano foi mantido. O governo da França era composto de 3 indivíduos, cônsulos, mas quem de fato mandava era Napoleão, eleito primeiro cônsul. Ele comandava o exército, nomeava os membros da administração pública, propunha leis e orientava a política externa. Nesse período, Napoleão perseguiu seus opositores por meio de censuras e da repressão policial. Apesar de seu perfil ditatorial e antidemocrático, ele não abandonou certos princípios da Revolução Francesa. Ao longo de seu governo, diversas reformas foram implantadas na economia, na educação, como criação do Banco da França e da reorganização do ensino público, elaboração de um Código Civil. O Código Civil francês influenciou na legislação de diversos outros países, inclusive o Brasil. Essas medidas garantiram a estabilidade econômica e política do Estado, o que aumentou a popularidade de Napoleão. Com o apoio do povo e a aprovação do Senado, ele foi proclamado cônsul vitalício em 1812, conquistando o direito de indicar seu sucessor ao governo. Na prática, isso significou a volta da monarquia hereditária. Em 1804, Napoleão e seu grupo político mobilizaram a opinião pública para implantar definitivamente o império. Assim foi realizada uma consulta popular, na qual quase 60% dos eleitores escolheram a monarquia como forma de governo, e Napoleão tornou-se imperador. Ele formou-se uma corte composta de oficiais militares, membros da burguesia e da antiga nobreza. Também foram construídos grandes monumentos simbolizando o poder do império, como o Arco do Triunfo, inspirado na arquitetura romana. Ao longo do império, Napoleão comandou uma série de campanhas militares para expandir os domínios na França. Além disso, o exército francês foi fortalecido, tornando-se o mais poderoso da Europa. Em 1805,
As forças francesas tentaram invadir a Inglaterra, mas foram derrotadas na Batalha de Trafalgar, quando ficou demonstrada a superioridade naval britânica. Nos anos seguintes, em 1805 e 1807, as forças napoleônicas atacaram o Egito, que era controlado pelos ingleses, e venceram batalhas na Áustria, Prússia e Rússia. Em 1812, o Império Francês atingiu sua extensão máxima. Essa extensão militar foi criticada por diversos setores sociais. Em uma nova tentativa de atacar a Inglaterra, Napoleão decretou o bloqueio continental. Todos os portos do continente, sob a influência da França, deveriam ser fechados para o comércio com os britânicos, que visava enfraquecer os ingleses por meio da pressão econômica. O comércio com a Inglaterra era importante para a economia de diversos países que exportavam matérias-primas, e o bloqueio se estendeu tanto às mercadorias produzidas na Inglaterra quanto às que eram fabricadas em suas colônias. Também foram afetados todos os meios de comércio de que os ingleses dispunham, como portos e navios. O bloqueio continental prejudicou a economia inglesa, mas não tanto quanto o governo francês esperava. Em várias regiões da Europa, a economia era predominantemente agrícola e muitas pessoas desejavam adquirir produtos industrializados ingleses. O contrabando desses produtos aumentou e alguns governos não aderiram ao bloqueio, como Portugal, ou decidiram rompê-lo, como a Rússia. Como punição, tropas francesas invadiram Portugal. Essa invasão motivou a vinda da família real portuguesa de sua corte para o Brasil em 1808. Com isso, a sede do governo português foi transferida para o Rio de Janeiro. Os franceses invadiram a Rússia para obrigá-la a manter o bloqueio comercial aos ingleses. As tropas francesas avançaram pelo território da Rússia, ao mesmo tempo em que os exércitos russos recuavam e destruíam tudo o que pudesse ser útil aos invasores. A maioria dos soldados morreram em virtude da fome e não resistiram à viagem de volta. Napoleão foi derrubado do poder e enviado para uma ilha no mar Mediterrâneo, Elba. O trono francês foi entregue ao irmão do último rei absolutista, Luís XVI, que foi guilhotinado pelos revolucionários, seu irmão Luís XVIII. Napoleão fugiu da ilha de onde tinha sido enviado e regressou à França. As tropas enviadas para prendê-lo acabaram se unindo a ele. A população festejou, pois estava insatisfeita com o absolutismo do rei. Ele reconquistou o poder e obrigou o rei e sua família a fugirem. Os governos estrangeiros organizaram uma aliança militar contra as forças napoleônicas. Depois de governar por 100 dias, ele foi definitivamente derrotado. No mesmo ano, Luís XVIII volta ao trono francês. Napoleão foi preso e exilado.